Você sabe qual é o valor da dívida bruta do Brasil? São mais de 4 trilhões de reais. E para pagar esse valor, o governo separa uma parte do orçamento. Mas não é uma parte pequena. 52% dos recursos ficam para o pagamento da dívida e dos juros. Um dinheiro que deixa de ir para saúde, educação e segurança, por exemplo. Mas e no caso dos produtores rurais? Isso afeta o homem do campo? Quem vai explicar para a gente esse assunto é o consultor em tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Então, Minaré, de um orçamento de 3 trilhões e 400 bilhões de reais, mais da metade é para pagar a dívida? É para pagar dívida. É uma fatia que nesse ano de 2017 vai consumir 52% do orçamento da União, apenas para a manutenção de pagamento e amortização da dívida pública. É um valor extremamente significativo. E curioso é que em 2016, esse valor foi de 1 trilhão e 300 bilhões. Para 2017, reservou-se 27% mais do que foi reservado em 2016 para o pagamento de juros e amortização. Seguramente está nessa conta esse déficit gigantesco que hoje nós temos no orçamento. Agora, com isso, né, o país diminui os recursos para investimento, por exemplo. Qual o percentual do orçamento é utilizado na agricultura? Olha, a agricultura é aproximadamente 0,77% do orçamento é destinado para fomento da agricultura. 3,7% para a educação, 3,9% para a saúde. Ou seja, comparando com 52% para a dívida pública, é efetivamente onde o ralo maior do orçamento escoa através do ralo da dívida pública. E aí vamos ponderar, né? Dívida pública, quando a gente fala de dívida pública, parece ser um assunto extremamente distante das pessoas, um assunto para iniciados, né? Um assunto que a população em geral teria dificuldade de compreender. Às vezes é vendido dessa forma, mas não é isso. A dívida pública é tudo aquilo que o governo pegou emprestado para fazer alguma coisa e tem que pagar os juros até terminar aquele empréstimo. É muito semelhante à vida de cada produtor rural. Falamos aqui já com alguma frequência, e gosto até do tema, do controle de custos. O controle de custos de uma propriedade, em essência, não difere do controle de custos do Caixa da União. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Onde não tem controle de custo, tem um problema, tem prejuízo. E não se sabe nem o quanto tem de lucro. Ou seja, então, administrar a União, né, o presidente da República ali, ao administrar o Caixa da União, ele não faz outra coisa senão aquilo que o agricultor faz em administrar as suas contas, a sua produção, o que ele gasta, o que ele ganha, onde ele vai investir. O agricultor que investe mal, ele vai se endividar por algo que não devia ter se endividado. No setor público é a mesma coisa. Então aí a gente para e pondera. Se nós temos uma dívida que hoje já atinge aí quase 70% do nosso PIB anual, é sinal de que pegou-se dinheiro demais emprestado. E esse dinheiro foi aplicado em quê? É aí que entra uma situação que a gente não vislumbra com certa facilidade. Nós temos uma dívida gigantesca e deveríamos ter um país com uma logística pronta. Deveríamos ter um país com uma estrutura já pronta para receber grandes investimentos. E não é isso na prática. Ou seja, essa dívida foi construída e ela foi construída para quê? O que se fez com o dinheiro que pegou emprestado e que hoje temos que pagar, né? Então, temos essa situação, que é uma situação que deve sim preocupar todo mundo. Por quê? Não é uma situação que está distante da família. Se falta dinheiro para o governo investir em outras áreas, vai afetar diretamente cada um da sociedade. E isso é preciso mudar. Nós temos que ter uma
uma discussão maior a respeito da administração dessa dívida pública. Por exemplo, o governo encaminhou diversas propostas de reformas ao Congresso Nacional, bem-vindas, precisam ser discutidas. Agora, o governo não sinaliza nenhuma proposta de mudança na gestão da dívida pública. Essa dívida pública está sendo bem administrada? Ela está aumentando muito, é um sinal que alguma coisa não deve estar bem interessante. O prazo para pagamento é o ideal? A forma de renegociar essas dívidas, essa modelagem é adequada? Lá na propriedade, o agricultor olha isso, aquele agricultor que tem um conhecimento do controle da sua produção, ele contrata bons profissionais e ele procura se informar a respeito de como está sendo aplicado o dinheiro, de como está sendo administrada a sua produção. Na área pública precisamos fazer isso, porque o dinheiro público, que sempre fala, o orçamento público, o dinheiro público, não existe. Isso é uma figura de linguagem. Não existe um ente público gerando dinheiro. O que existe são os trabalhadores brasileiros pagando impostos para que o governo administre todo esse imposto que foi arrecadado. E administrar é igual a administrar o orçamento da Fazenda. Tem que aplicar onde efetivamente é necessário. Então, é um assunto que precisa caminhar para a pauta da população de uma forma um pouco mais popularizada, né? Não é um tema difícil, é um tema extremamente fácil, né? É um tema extremamente fácil. E a população até precisa cobrar que o governo fale desse assunto dentro de uma linguagem mais próxima à população em geral. A linguagem hermética dos economistas nem sempre é a linguagem adequada para ter efetivamente a transparência que se espera desse setor, que é importantíssimo. Reginaldo, você já comentou sobre a importância que poderíamos ter investimentos em infraestrutura e logística no caso da agropecuária. Agora, você pode comparar a questão da dívida brasileira com outro país? Existem países que devem mais que o Brasil? Existem. Por exemplo, a gente está vendo dificuldades de alguns países europeus, por exemplo. Você tem Portugal, que tem uma dívida relacionada ao PIB maior que o Brasil. A Itália também, a Grécia também. Agora, você olha aqueles países, você vê alguma coisa diferente. Você olha para aqueles países, você vê uma infraestrutura pronta. Você vê sistema de educação eficiente, sistema de saúde eficiente, o que não tem a mesma correspondência com o nosso país. Então, a diferença, ou seja, se endividaram muito, mas construíram aquilo que o país precisava. No caso do Brasil, a dívida é muito grande e nós estamos aí com tudo ainda por fazer. Então, esse dinheiro foi bem investido? Efetivamente não. Isso fica claro? Isso fica claro. Basta olhar a foto, né, do Brasil e o tamanho da dívida pública. Esse dinheiro não foi bem utilizado. E a população brasileira não pode aceitar mais que o dinheiro que ela encaminha ao governo na forma de impostos para o governo gerenciar bem, o governo gerenciar mal. Isso não é aceitável mais. E o produtor precisa participar desse debate? É fundamental que participe, até pela localização geográfica dos produtores rurais e pela característica da produção. Depende muito, por exemplo, da logística, depende de armazenamento. E isso o governo federal precisa estar presente com capacidade de investimento para ofertar isso ao homem do campo. Então, dívida pública não é um problema para o homem do campo, é mito? É mito, é um problema grande para todos os brasileiros. Eliminamos mais este mito. Eu agradeço a participação do consultor em tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, bom dia.